O nosso contato agora é com o economista Carlos Langoni, ex-presidente do Banco Central, diretor do Centro de Economia Mundial da Fundação Getúlio Vargas. Doutor Langoni, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Bom, doutor Langoni, o país vive um momento de muitas incertezas, não é? Confiando na possibilidade de uma retomada do crescimento da economia, o governo apostando no avanço das reformas, mas as delações complicando o cenário político que tem relações com a economia. Eu queria saber, diante disso tudo, o que o senhor acha que a gente pode esperar, se a economia tem condições de apresentar uma performance melhor em meio a toda essa situação difícil do lado político. Denise, o Brasil é um país mesmo paradoxal. Apesar de toda essa tensão política e as incertezas em relação principalmente ao nível de governabilidade capaz de assegurar a continuidade da agenda de reformas, os indicadores antecedentes da atividade econômica nesse início de ano são muito positivos. Eles apontam para o fim iminente da recessão. E eu me refiro tanto ao indicador antecedente do Banco Central, o IBC-BR, em fevereiro, que teve uma forte expansão, mas também ontem foi publicado o monitor do PIB do IBRE, da Fundação Getúlio Vargas, também apontando na mesma direção, expansão contínua e firme, tanto em janeiro como em fevereiro. Isso é um sinal que se complementa por exemplo, aos índices de confiança, tanto do consumidor como da indústria, que também vem numa tendência, numa sequência de alta contínua. Há outros indicadores interessantes, por exemplo, uma retomada forte das importações, isso significa que a demanda interna está sendo reaquecida. Então, eu diria que o panorama do ponto de vista macroeconômico, aliás, confirmado pelo FMI, que colocou já um crescimento positivo do Brasil, ainda que modesto, 0,2% esse ano, eu acho que pode ser mais, mas todos os indicadores externos e internos apontam para o fim iminente da recessão em meio a essa tormenta política. Agora, fim da recessão com um crescimento ainda modesto, né? O senhor colocou a projeção do FMI. O FMI é o que está com previsão mais baixa, né, de 0,2% apenas, mas o mercado está com alguma coisa ao redor de 0,4%, o governo com 0,5%. Então, embora a recessão esteja ficando para trás, há um gradualismo aí meio lento nessa retomada, não? Não, é verdade. É um processo gradual e lento de retomada. Isso eu diria que seria esperado em qualquer circunstância, já que o Brasil vem de praticamente 3 anos de uma recessão profunda. Essa retomada ela vai ser liderada pelo investimento privado e pelas exportações, não mais pelo consumo das famílias, portanto, o processo, de fato, é mais demorado, mas o importante é sustentar essa recuperação e fortalecê-la com as reformas, e aí entra, de fato, a componente política. É fundamental viabilizar uma reforma da Previdência e evitar que ela seja desidratada a ponto de perder a significância fiscal. Vejo com muito bons olhos essa reforma do mercado de trabalho, reforma trabalhista, porque nós precisamos, de fato, flexibilizar o mercado de trabalho, até para acompanhar as mudanças tecnológicas. Isso é ganho de eficiência, aumento de formalização na veia, que significa aumento do PIB potencial. E aí eu realmente acho interessante, o FMI toca num ponto que eu venho defendendo há muito tempo. Nós temos que usar o comércio internacional como uma grande alavanca para acelerar o crescimento e gerar emprego e renda para o país. Nessa área, nós estamos completamente paralisados há pelo menos, eu diria, nos últimos 12 anos. Não fizemos nada além de incorporar a Venezuela no Mercosul. É muito pouco. Então, eu acho que há espaço, sim, para um desempenho melhor, desde que nós façamos e temos condições de implementar uma sequência de reformas e de mudanças estratégicas do ponto de vista de modelo de crescimento. Agora, com todas essas delações que envolvem até ministros do governo, lideranças no Congresso, o senhor vê condições mesmo de aprovação da
das reformas e, mais do que isso, de o Brasil continuar atraindo investimentos de longo prazo, porque é uma outra janela de oportunidade de crescimento que passa pelas concessões de infraestrutura. Já houve um primeiro teste bem sucedido, mas o senhor não acha que isso, essa crise política abala a credibilidade, confiança? Não, eu acho interessante fazer uma distinção entre o efeito de curto prazo dessa crise política, que certamente aumenta a aversão ao risco, introduz mais volatilidade nos mercados, inclusive no mercado de câmbio, e, portanto, tem um impacto, sim, negativo no curto prazo. Mas olhando mais a médio prazo, eu vejo o lado positivo. Quer dizer, o judiciário está dando a sua contribuição para, no fundo, obrigar a uma revisão profunda do papel do Estado na economia, acabar com essas relações espúrias entre o setor público e o setor privado, foco na melhoria de gestão de bens públicos essenciais como saúde, educação e segurança, e, na realidade, um Estado menor, mais eficiente, uma economia mais moderna, mais igualitária e mais competitiva. Então, eu vejo aí um fato muito interessante, quer dizer, é uma revolução econômica que parte de uma ação da justiça ao desconstruir cartéis, a obrigar o aparecimento de novos atores econômicos e o foco em eficiência e competição e não em lobby político. Nós conversamos com Carlos Langoni, economista, ex-presidente do Banco Central e diretor do Centro de Economia Mundial da Fundação Getúlio Vargas. Dr. Langoni, muito obrigado, bom dia, um bom feriado. Muito obrigado, bom dia, um bom feriado a todos e confiança no nosso país.